esperar mais um pouquinho? Já? Não dá para ir. Bom, boa tarde a todo mundo. É com imensa alegria que damos início à 9ª edição do Encontro Nacional de Antropologia do Direito, que, como acontece a cada 2 anos, significa que já estamos há 16 anos empenhados em proporcionar esse tipo de evento, que, por enquanto, é muito sedentário e tem como casa a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mas, quem sabe, né, futuramente possa migrar para outras universidades, outras faculdades. Por enquanto, o que eu gostaria de dizer é que, graças ao apoio da Faculdade de Filosofia, aqui representada pela minha amiga, colega e atualmente, nós temos a infraestrutura para acolher todos vocês, todas vocês. O Departamento de Antropologia e o Programa de Pós em Antropologia Social da USP são grandes parceiros também, então, se o evento futuramente migrar, temos que ampliar essa rede, mas que este ano já está, eu diria, fortalecendo laços que, aos poucos, a gente vai construindo. Uma parceria importante neste ano é com o Programa de Pós em Antropologia da Federal Fluminense, que já tem aqui algumas pessoas, né, que estão chegando, vão chegar ao longo da semana. O Programa de Pós da UF, e nós, do Nadir, estamos trazendo a professora Veronique Champey-Desplat, que vai fazer amanhã a primeira conferência, e que esteve no Rio, né? Então, aproveitamos a vinda, fizemos uma parceria para poder arcar com os custos do voo dos trechos internacionais, e assim estamos construindo, aos poucos, as nossas parcerias. Aqui na mesa, além da Silvana, temos a Gabriela Pericinoto de Almeida, que atualmente é a vice-coordenadora do Núcleo de Antropologia do Direito, Nadir. A Gabi é uma colega muito querida. Atualmente, ela faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. E nós três vamos falar algumas breves palavras nesse início, mas eu queria, antes de mais nada, do fundo do coração, agradecer muito a presença de cada um de vocês, porque é este conjunto de esforços que faz o evento acontecer. Os nossos aqui da organização começam um ano antes. Todo mundo que organiza eventos sabe disso. E terminam um ano depois, né, porque aí vem as prestações de contas e tal. Mas eu sei que, para vocês estarem aqui, alguns vêm de longe, mas mesmo não vindo de longe, tomando ônibus, avião, é um esforço, um empenho, então isto faz o evento acontecer. Gabi vai falar dos parcos financiamentos que nós tivemos este ano, e eu já destaco que foram as inscrições no evento que garantiram o evento, né? Porque, somadas as inscrições, elas ultrapassaram todos os outros apoios. Então, para vocês verem que, apesar de serem inscrições até bem mais moderadas do que as praticadas em outros eventos, elas são importantíssimas para garantir os gastos, né? Bom, então, queria, nesta mesa de abertura, apenas começar dando um panorama do perfil das pessoas inscritas, né? Eu não vou fazer o que eu fiz em outros eventos, mas até está gravado, quem quiser ver, que é um panorama dos 8 eventos anteriores. Além disso, saiu publicado um artigo na Revista de Estudos Empíricos em Direito, no último volume, que está online, um artigo coautoral de Gabi, não é, comigo, fazendo esse balanço dos 8 encontros anteriores. Então, para não tomarmos o tempo da mesa de abertura com isso, o que eu tenho a dizer é que o evento começou de forma muito caseira, né, muito pequenininho, em 2009, nós que tínhamos, em 2008,
criado o NADIR, o Núcleo de Antropologia do Direito, e nós, que eu digo, eram umas 6, 7 pessoas, orientando as pessoas que foram chegando. Nós chamamos pessoas para o primeiro ENADIR. Nós pautamos quais seriam os GTs, né? Convidamos, e assim foi até o 4º, a cada 2 anos, quando aí começamos a abrir editais para que, né, quem quisesse propusesse grupos de trabalho, e nas edições seguintes esses editais também se abriram para mesas redondas, o que significa dizer que agora esse evento realmente é um panorama, claro, um recorte, uma fotografia, né, um enquadramento da antropologia do direito no Brasil, porque há é um espaço para o qual, voluntariamente, pessoas que se identificam como dessa área se propõem a participar. Não é algo que nós pautamos, mas que a gente instiga, né? Diferente. Então, dito isso, queria, claro, o evento cresceu, mas acho que é um evento que se estabilizou a partir do 5º, 6º ENADIR, como um evento que CAPES, CNPq chamam de médio porte. Vou falar aqui dos números rapidamente, e acho ótimo que seja assim, né? Porque a ideia é ir um pouco na contramão, ou muito na contramão, dos mega-eventos, inclusive da antropologia, que reúnem 2, 3 mil pessoas ou mais. Tudo acontece ao mesmo tempo, as pessoas não se encontram, na verdade, se esbarram, né? Oi, tal, e aí sai correndo. E aqui as mesas, as conferências, o minicurso não se dão de forma simultânea, ou seja, quem veio, né, quiser participar de tudo, não precisará escolher entre 2 atividades simultâneas. As únicas atividades simultâneas são as sessões de grupos de trabalho, que vão acontecer nas manhãs de terça, quarta e quinta. Elas não são transmitidas, né, não ficam gravadas. E tudo mais que acontece à tarde, e no último dia, manhã e tarde, além de não serem atividades simultâneas, também são transmitidas pelo YouTube, ou seja, para todo mundo que estiver em qualquer lugar do planeta, né, poder assistir. Depois isso fica gravado, pode ser acessado até como material didático para discussão em cursos, né? Então, uma conferência, o minicurso de hoje pode ser utilizado em disciplinas. Tá? Então, o evento se estabilizou nas últimas edições, para surpresa minha, inclusive as 2 últimas que foram totalmente remotas por causa da pandemia, né? A última não tanto, vou falar disso, mas se estabilizou com uma presença de aproximadamente 300 pessoas, circulando entre os 5 dias. É um evento de 5 dias já há bastante tempo, né? Acho bastante 300 pessoas. Se inscrevem 400. No ano retrasado foram 500, porque era online, né? Aliás, confesso para vocês que fiquei muito preocupada com a volta presencial do evento, por várias razões, né? Primeiro, porque houve vários eventos já neste mês na nossa área de antropologia. Reunião de Antropologia do Mercosul em Salvador. Salvador é tentadora, né? Não dá para comparar com São Paulo em termos turísticos, enfim, é um apelo. Depois tivemos o encontro de pesquisa empírica em direito, 14º EPED, no Rio, recentemente. Nesta semana está acontecendo o encontro do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, eu pensei, puxa, será que vai dar certo? Né? Mas, pelo visto, parece que, apesar de hoje ser um primeiro dia, muitas pessoas estão chegando, acho que, pelas inscrições e pelos outros números que eu vou brevemente falar, teremos mais uma edição com muita participação. Então, tivemos 432 pessoas inscritas no site do evento. Eu chutaria, isso até ontem,
eu chutaria que umas 300 vão, de fato, estar presentes, né? Dessas 432, e tudo que eu vou falar tem a ver com este total, em números absolutos, 56%, ou seja, a maioria das pessoas, se identificaram como estudantes, seja de graduação ou de pós. 40% se identificaram como profissionais, ou seja, que não tem mais um vínculo, né, estudantil, inclusive de pós-doutoramento. E, em termos de gênero, algo que se mantém é, de fato, uma presença majoritária de 60% de pessoas que se identificam com o gênero feminino. Isto se mantém do primeiro Enadir até agora. É algo que, né, vale ser pensado. Os outros 40% se identificam como do gênero masculino, e a média etária, com um mínimo de 19 anos e um máximo de 73, é de pessoas com 37 anos. Claro que é uma média, né? Não é uma mediana. Mas vejam que é um evento, e daí isso se confirma quando a gente pensa em graduação e pós, é um evento com muita presença de pessoas ligadas à pós-graduação, o que faz pensar que a antropologia do direito é uma área que ganha força na pós-graduação, apesar das iniciações científicas, das disciplinas para graduação, mas o grosso das pesquisas em antropologia do direito se realizam a partir dos mestrados e aí vão pelos doutorados e pós-doutorados. Neste evento, nós tivemos 26 propostas de GTs, de grupos de trabalho, acabaram se consolidando 23 delas. E houve algumas fusões de GTs que né, acabaram recebendo um número pequeno de papers, mas tinham temas convergentes, e propusemos que formassem sessões mais robustas, reunindo seus papers, né? Então, isso está bem claro no programa. Foram fusões para que os debates se tornassem mais, enfim, diversificados e intensos. Das 10 propostas de mesas redondas, aprovamos 9, e, inicialmente, recebemos 246 resumos. E aqui entra um diferencial do Zenadir, né? O encontro, diferentemente de outros encontros, exige, depois do envio dos resumos, caso sejam aprovados, obrigatoriamente o envio de papers, para que os debates no GTs sejam, de fato, debates mais consistentes, ou seja, que coordenadores, caso os papers sejam públicos, não só para os coordenadores, colegas, quaisquer pessoas que tenham acesso, possam ler e discutir, né? E a ideia é que sejam trabalhos que já sustentam um paper, ainda que preliminar. Então, cai bastante, melhor dizendo, o número de resumos que nós recebemos e de pessoas que, de fato, vêm participar do GTs. Por exemplo, tivemos 246 resumos aprovados, 177 papers foram enviados. Foram praticamente 70 pessoas que não enviaram papers e, portanto, não vão se apresentar nos GTs. Claro que isso pode ser contestado, qualquer coisa pode, mas eu diria que se torna mais consistente, né, ter que produzir um paper sobre seu trabalho, enfrentar a escrita, que é algo difícil para todo mundo na vida acadêmica, e se basear nessa escrita na hora da apresentação oral, né? Então, é um desafio. É um evento ainda bastante sudeste-centrado, por força até de haver vários programas de pós em antropologia, que trabalham a antropologia do direito no eixo sul-sudeste, e este ano a parceria com a UF reforçou o eixo Rio-São Paulo, né? Mas temos 73% das pessoas inscritas advindas do Sudeste, a parceria com a UFMG também é forte, né? Sudeste. E, especialmente, São Paulo e Rio somam 40% das pessoas inscritas. Mas vejam que
há uma distribuição razoável pelo resto de um país que é enorme, né? Então, isso é significativo. Só do Rio de Janeiro, perdão, 40% de São Paulo, 24% do Rio de Janeiro. Há algumas participações internacionais da Argentina, Reino Unido, Itália, mas são bem pontuais. E, para finalizar, queria falar que, em relação à autodeclaração de raça e etnia, nós tivemos, entre as 432 pessoas inscritas, em torno de 65% se autodeclarando brancas, 18,5% pardas e 10,5% pretas. Ou seja, se somarmos, né, pessoas autodeclaradas pardas e pretas, a gente tem 29%. Pelo menos em termos de Estado de São Paulo, eu acho, né, Sil, que é aproximadamente... É 35, né? Quer dizer, não está tão longe das estatísticas por raça e etnia do Estado. Já teve muito pior, né, a participação em termos de desequilíbrio. Então, isso é algo importante que a gente quer que melhore cada vez mais, e as ações afirmativas são responsáveis por isso, né, gente, na graduação e na pós. Apenas 1,4% de pessoas autodeclaradas amarelas, 0,5% indígenas, o que é lamentável, né? Enfim, e casos de não declaração também são poucos. Então, da minha parte, era esse o perfil que eu queria trazer. Depois, a gente vai publicar no site o perfil final dos que efetivamente participaram. Então, passo a palavra à Gabi, para também, né, complementar, e já agradecendo, Gabi, por tudo. Obrigada, Ana. Não sei se aqui está ligado já. Olá. Sim? Tem que aproximar um pouco mais. Um pouquinho. Olá. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Ana, muito obrigada. Um prazer participar dessa mesa com vocês e receber todos e todas presentes aqui. Para a gente é uma satisfação enorme, né, ver se materializar, né, o resultado desses esforços dos últimos meses. E, bom, vou fazer alguns agradecimentos, né? Na verdade, fiquei responsável por falar dos financiamentos e dos agradecimentos que um pouco se confundem aqui nessa fala. Como a Ana já antecipou, né, de passagem, esse talvez seja o ENADIR que menos contou com financiamentos. Acho que a gente vem aí de um quadro, de uma situação de ataques muito severos, né, à universidade pública, a orçamentos. E isso, apesar da gente ter tido um fôlego, né, um suspiro mais recentemente, isso mostra também que essa retomada ela ainda está em um processo, né? Então, a gente ainda está se recuperando aí de um processo muito duro, muito severo, e que agora vem aí tentando, de fato, se recuperar, né? De fato, se restabelecer. Por conta dessa baixa, né, dessa dificuldade com os financiamentos, a gente teve uma dificuldade adicional com as solicitações, né, essa parte da verba do evento. O ENADIR ele era conhecido como um evento que concedia muitos auxílios, né, suporte para coordenadores de GTs e afins, né, tanto em diárias, em passagens. E, infelizmente, nesse retorno para o presencial não foi possível retomar isso, né? A gente adoraria, mas, infelizmente, não foi possível. Então, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, que foi trabalhar com as isenções das inscrições para aqueles que fizeram essa solicitação. Passando, então, já mais para os agradecimentos àqueles que realmente, então, continuaram, né, auxiliando o evento, acho que a gente gostaria de ressaltar o papel da CAPES como uma instituição que tem, de fato, contribuído consistentemente, né, com o ENADIR. É uma instituição, então, um órgão que tem cooperado com o evento em quase todas as suas edições, né, Ana? Acho que
talvez em uma ou duas edições apenas isso não aconteceu, e muito por conta dos eventos que não foram presenciais. Então, agora que a gente voltou para o presencial, esse apoio também voltou. E não por acaso é uma instituição de fomento muito ligada à pós-graduação. Perfeito. Outras agências, né, já apoiaram, mas deixaram de apoiar, e houve algumas alterações também de regras, né? Então, assim, por exemplo, esse ano a gente não teve apoios do CNPq, FAPESP mudou suas regras, né, Ana, recentemente, e agora não apoia mais núcleos de pesquisa, apoia apenas associações de pesquisa. Então, o NADIR, por exemplo, não se enquadra nesses requisitos, então é uma pena, né, que a gente não possa, por exemplo, sequer solicitar esse tipo de apoio. Mas ainda bem que a gente contou, então, com a verba da CAPES, contamos com o auxílio e toda a infraestrutura da USP. Então, contamos, em termos de USP, né, contamos com o apoio dos servidores, dos funcionários, do Departamento de Antropologia, que forneceu as diárias para os conferencistas internacionais, o programa de pós-graduação em Antropologia Social, né, o PROEX, que é um programa de excelência, forneceu todo o equipamento e tradução para a conferência em francês, que a gente vai ter também ainda hoje, né, que é a conferência amanhã, perdão, que é a nossa conferência também inaugural, né, a primeira conferência, mas vai ser realizada amanhã. Mas tudo que está associado, né, essa tradução, os equipamentos, né, a própria criação ali dessa cabine, enfim, todo esse equipamento que vai ter os tradutores individualizados, tudo isso também foi fornecido por essa parceria, esse apoio institucional, né? E é o que a Ana falou, né? O ENADIR, ele acontece aqui não por acaso, né? Se fosse acontecer em outro lugar, demandaria toda uma logística e todo um apoio que demanda muito, né? Não parece, a gente fica confortável, então, também nessa estrutura, né? E, novamente, também, reiterando esse agradecimento aos inscritos, né? Ainda reiterando também o que a Ana mencionou sobre ir nessa contramão dos mega-eventos, e também está inserida essa questão das inscrições, né? A gente tenta também cobrar inscrições que permitam que a gente custeie o evento, e vocês viram quanto isso foi necessário, sobretudo nessa edição, né, em que a gente não teve muitos apoios, além desse da CAPES, mas, ainda assim, é uma inscrição mais moderada, mais modesta, em comparação aos outros eventos. Então, a gente agradece muito aos inscritos também, né, que contribuíram dessa forma. A gente tenta, desculpa, Gabi, a gente tenta fazer com que o maior valor a ser pago por profissionais ou estudantes seja o menor de todos os outros eventos, que é o máximo que a gente consegue nessa econometria aí, né? Perfeito. Bom, agradecemos também a equipe dos nadirenses que estão nos ajudando aqui também com as monitorias. Agradecemos a equipe da Síntese também, que tem nos apoiado com todo o suporte, tem sido uma parceira já há vários eventos. E vou agradecer aqui também a Ana, porque todos esses eventos, né, todas essas edições não teriam acontecido não fosse iniciativa dela. E quero também fazer um agradecimento /convite, né, porque essa foi uma iniciativa do NADIR, que foi criar uma mesa, oferecer uma mesa que vai acontecer na sexta-feira, dia 29, entre 15 e 16h45, nós organizamos e propusemos uma mesa em homenagem à Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, que vai se aposentar, né? A gente diz de maneira informal. A gente tem tido perdas muito significativas nas ciências sociais, na antropologia do direito, acho que todos nós temos sentido isso, e acho que isso é um lembrete que nós precisamos celebrar a vida das pessoas em vida, né? Então, fica aqui o nosso convite para que quem puder participe também dessa mesa presencial ou virtualmente. É isso, passo a palavra novamente Posso passar para Claro. A professora, então, Silvana, nossa vice-diretora.
Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer, aqui, uma honra receber a 9ª edição do ENADIR aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Falo aqui também em nome do diretor, Adrian Van Roel. Enfim, acho que o ENADIR tem uma importância central, né, para a FEFELESH e para a antropologia da USP. A partir do NADIR, da atuação da Ana Lúcia Pastore, a antropologia do direito se constituiu como uma área de pesquisa forte, né, com vários estudantes ao longo de vários anos aí da Ana Lúcia na atuação aqui na antropologia da USP. Também aqui parabenizar a Gabriela de Almeida. Também quero destacar o papel que o ENADIR também tem na articulação com outras áreas do conhecimento, né, nesse diálogo interdisciplinar com outras áreas. Acho que isso é fundamental, né, para a construção das humanidades no Brasil, para o fortalecimento das nossas áreas que estão sendo tão afetadas aí nos últimos governos, né, pelas políticas de Estado aí que não, enfim, se recusam a apoiar ciências humanas, né, a boicotar, censurar nossos trabalhos. E muito interessante também essas articulações que o ENADIR tem feito com outras universidades, apesar de ser, enfim, grande parte do Sudeste, mas acho que, digamos, daqui a alguns anos, muito provavelmente teremos outros colegas, estudantes de outras áreas do Norte e Nordeste, né? Enfim, que também é mais difícil, também a questão do financiamento também estão muito caras as passagens. E dizer, a Faculdade de Filosofia, né, Letras e Ciências Humanas, né, pensando na questão do direito, queria destacar que, nesse semestre, né, pela 5ª vez, a gente tem recebido invasões, né, de grupos de ultradireita, parlamentares e políticos que vêm aos finais de semana aqui na Faculdade de Filosofia. Foi a 5ª vez nesse sábado, né? Eles vêm provocar os alunos, vêm fazer monetizar os vídeos deles, fazendo cortes, enfim, arrancam os cartazes aqui dos coletivos feministas, LGBTs, coletivos negros, coletivos também que apoiam partidos, enfim. E acho muito importante esse encontro está sendo feito aqui na faculdade, justamente para a gente mostrar que aqui direito, política é patrimônio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, que a FEFELESH foi uma das primeiras faculdades, a primeira faculdade a ser implantada aqui na USP, uma das mais antigas, que começa na Maria Antônia, né, que é o berço, digamos assim, da resistência à ditadura militar em São Paulo, e temos sido constantemente alvo de ataques de grupos ultraconservadores e políticos aqui na nossa casa. Então, é fundamental que a gente possa reunir pesquisadores aqui que atuam na área do direito e dos direitos humanos, que a gente possa discutir política e direito aqui e ciência, né, e fortalecer essas áreas, que a gente possa se apoiar. Enfim, a Unicamp também sofreu ataques no final do ano passado. A gente tem recebido ataques constantes, temos tentado apoios de Ministério Público, de outros políticos, de outras vertentes políticas, de colegas, para tentar fazer com que a USP também leve a sério esses ataques, né? Nesse último sábado eles impediram um campeonato de xadrez, né? Era um campeonato de xadrez que foi divulgado e apoiado pela direção da FEFELESH. Interromperam o jogo de xadrez, enfim. Mas a gente criou um protocolo também de ação junto com estudantes para que não, enfim, para que não enfrentem, né, para que não entrem com violência, enfim, para tentar, enfim, silenciá-los, mas, enfim, tem sido difícil. E a Ana Lúcia, né, tem sido uma parceira aqui nossa, né, para pensar essa construção dessas políticas de direitos humanos aqui na FEFELESH. Só queria também compartilhar com vocês que a gente, bom, eu e a Adrian, faz um ano que a gente está na gestão, vai fazer um ano semana que vem, né, 26 de setembro, na verdade, daqui 2 semanas, e a gente tem, além da gente ser zelador de prédio, ter que acompanhar a obra, enfim, essas questões, né, mais logísticas, administrativas, a gente tem tentado dar visibilidade à presença e memória negra aqui na FEFELESH, feito ações de combate à LGBTfobia, violência de gênero, de violação dos direitos humanos, né, aqui na FEFELESH, que, enfim, como qualquer outra unidade e dentro da sociedade, né, tem muitas violências, né, que são sofridas pelos estudantes, pelos docentes, por povos minoritários também.
E o papel do Nadir e do Enadir é fundamental nessa atuação, digamos, política que a gente tem aqui, para efetivamente fortalecer a democracia e os direitos humanos em São Paulo, na USP e no Brasil. E, para finalizar, eu, enfim, faço parte da diretoria da ABA, né, da Associação Brasileira de Antropologia, e também queria aqui parabenizar também o Enadir, em nome da diretoria da ABA, que pela primeira vez tem uma presidenta negra, que é a Luciana de Oliveira, e convidar todos para o próximo mega evento, porque vai ser um mega evento, né, porque não tem, que é a Reunião Brasileira de Antropologia, que vai ser em Goiânia, na segunda semana de julho, em Goiânia, na UFG, no ano que vem, 2026, o ano que vem teremos a RBA, e esperamos vocês em Goiânia, no Cerrado, para, enfim, compartilhar as pesquisas e encontrar vocês também por lá. Então, muito bom evento a todas as pessoas. Sintam-se bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui à FEFELESH. Tenham um excelente evento e nos encontramos na sexta, aqui na mesa, em homenagem à Ana Lúcia Pastore, aqui, nossa querida colega do departamento. Obrigada, Sil. Obrigada, Sil, Gabi. Queria dizer que essa mesa, quando me falaram, já me deixou emocionada e nervosa. Então, eu tenho vários dias para me acalmar ou ficar mais nervosa, não sei. Enfim, eu queria só dizer que, realmente, tudo que está envolvido neste evento é resultado de trabalho coletivo, né? Pode ter alguém que capitaneia em alguns momentos, mas mesmo a síntese, né, Camilo, que está aqui, né, que é o capitão da síntese, é uma equipe, a equipe síntese, né, que faz também acontecer. Então, sem trabalho coletivo, a gente não avança, né? Então, queria dizer que até normalmente são confundidos os nomes do Nadir, que é o Núcleo de Antropologia do Direito, com o Enadir, que é o Encontro Nacional. Claro que a confusão se justifica, né? Mas é que, realmente, uma das missões, digamos, do Nadir é, a cada 2 anos, organizar esse encontro, mas que eu acho, até por força de estar me aposentando, embora não deixando o barco por enquanto, que futuramente ele pode ser um Enadir que não esteja mais só vinculado ao Nadir. Fica aí a sugestão, né, para quem sabe, a UF uma hora assumir o FMG, a URGS, enfim, onde há núcleos de antropologia do direito, até do Norte e Nordeste. Por que não? Por enquanto, estamos aqui, né? E é sempre um prazer receber todo mundo. Então, eu queria agora dizer que a programação de hoje não foi pensada por acaso, né? O mini-curso de hoje, imagino que vocês talvez já tenham lido a ementa, né? Ele tem uma epígrafe e é dedicado ao professor Roberto Cante de Lima, que nos deixou recentemente, né? Professor que foi um dos fundadores da antropologia do direito no Brasil, juntamente com Marisa Correia, na Unicamp, Cláudia Fonseca, na URGS, e em que, inclusive, participou diretamente aqui dos encontros. No segundo Enadir, que foi em 2011, ele coordenou um GT. E no último Enadir, antes desse, que foi o 8º, ele participou da única atividade que foi presencial, porque tudo aconteceu online. Mas nós fizemos um fórum de encerramento que reuniu todos os grupos de pesquisa que no diretório do CNPq, diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, se identificavam pelas palavras-chave antropologia do direito ou antropologia jurídica. Foram 10 grupos e, obviamente, o professor Cante esteve conosco, representando um dos grupos mais fortes, mais reconhecidos, né? Esta foto não foi nesta ocasião, mas foi na reunião brasileira de antropologia do ano passado. Do ano passado? Foi do ano passado, em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? No final da reunião, saímos todos que estávamos ali da área da antropologia do direito, em vários GTs,
para um almoço. E foi, pelo menos para mim, a última vez que eu estive com o professor Kant. E eu queria fazer uma transição agora, né, entre a mesa de abertura e a homenagem ao professor Kant. Eu sei que a professora Silvana vai ter que se ausentar por questões de zeladoria da faculdade. Obrigada. Pode sair a hora que precisar, viu? E eu queria dizer que ouvi já várias homenagens ao professor Kant e gostei muito, né, de perceber que várias características do que o levaram a fazer antropologia do direito, de certa forma, também me levaram. Porque, né, ele se formou em direito e daí migrou para a antropologia. Eu fiz ciências sociais e direito, mas tive convicção que queria ir para a antropologia. E ele mesmo, nesse fórum do 8º Enadir de 2023, ele começa contando a trajetória dele. Aliás, depois assistam, está gravado. É só entrar com o 8º Enadir, fórum de encerramento, e no minuto 55 começa a fala do professor Kant. Ele conta a trajetória dele. Desde quando ele começou a ser orientado pelo Roberto da Mata, que chamou o professor Robert Shirley para dar um curso, e nenhum estudante se inscreveu, um curso de antropologia jurídica no Rio de Janeiro. E aí, como o Kant era orientando do da Mata, o da Mata falou, você vai se inscrever. Pelo menos você, né? Porque vai ser uma vergonha um professor estrangeiro dando um curso de antropologia jurídica e nenhum estudante inscrito. E foi o Kant fazer o curso. E aí começou. E antropologia jurídica mesmo, ou do direito, mesmo muitos anos depois disto, era uma área muito tímida, muito marginal, né? Eu mesma, quando entrei aqui no mestrado, havia uma antropologia jurídica do campesinato, ligada à demarcação de terras indígenas, professora Manuela Carneiro da Cunha, no segundo caso, Margarida Maria Moura, no primeiro. E o Kant fala exatamente isso. Depois assistam, é muito legal o depoimento dele, né? E ele conta a trajetória dele e fala o quanto o direito era uma área que lhe causava aversão e interesse, né? Aversão no sentido de ele não querer ser um profissional da área, mas querer entender a lógica dos profissionais, a lógica das práticas do direito, enfim. Então, eu queria dizer que, apesar dele não ter sido um professor desta casa, de eu nunca ter sido aluna dele, eu cometi a ousadia de chamá-lo para a minha banca de doutorado sobre o Tribunal do Júri. Isso foi em 2002. Mas por que uma ousadia? Porque eu sabia que ele tinha feito uma tese sobre o Tribunal do Júri no Brasil e nos Estados Unidos, que não estava publicada, eu não tinha lido, e eu o chamei para a banca. Eu falei, puxa, não vai dar certo. Mas eu preciso chamá-lo, eu quero que ele fale na minha banca, né? A tese, aliás, continua inédita, embora, se não me engano, né, Fabinho, ela entrou no memorial de titularidade, ou quando ele se aposentou, eu acho, né? Mas não é uma tese que foi publicada, e eu espero que seja, fica o desejo, né? Porque eu acho que falta um trabalho sobre o Tribunal do Júri. Gabi também fez o doutorado dela sobre isso, sobre crimes de feminicídio. Mas eu me interessei muito pela obra do professor Kant por conta de saber que ele tinha estudado o júri e por, claro, todas as outras, né, frentes de pesquisa que ele inaugurou na área de segurança pública, de estudos do Poder Judiciário, enfim. Então, eu queria dizer que talvez, né, eu não seja uma pessoa tão próxima a ele quanto eu teria gostado de ser, mas sinto que sempre tivemos afinidades sobre as quais nunca falamos um para o outro, né? E até porque nos interessávamos pelo direito, pelo Tribunal do Júri, e eu resolvi ouvir a fala do professor Kant há 2 anos, e eu separei os 2 últimos minutos para nós ouvirmos o que ele falou sobre antropologia
com o direito, né? Então, agora eu gostaria de dar a voz a ele. Vamos lá. Ah, já está? Opa, então posso sair daqui? É a primeira aba. Esta? Opa, obrigada, Júlia. Sim. Aliás, ele estava sentado aqui. Veio e voltou no mesmo dia, né, cheio de compromissos, mas fez essa grande gentileza. Posso? E como é que o grupo percebe a relação entre direito e antropologia? Aí é uma coisa importante isso, né? Nós concebemos a relação do direito com a antropologia com o direito, e não sobre o direito. Né? Então, nós não fazemos pesquisa sobre o direito. Nós fazemos pesquisa com colegas do direito, e para isso, inclusive, nós socializamos esses colegas da pesquisa e fazemos o que acho eu, e acho os meus colegas também, inclusive os doutores em direito, que participam do nosso grupo, que o direito precisa disso, né, de conhecimento do que está acontecendo, para ele poder, eventualmente, produzir políticas públicas condizentes, né? Porque a doutrina é uma coisa filosófica, né, do que dá ser, né? A prática se diz na faculdade de direito que a teoria não tem nada a ver com a prática, então a prática ninguém sabe qual é a teoria da prática do direito, né? Porque ninguém estuda isso, e é isso que nós estudamos, então, a teoria da prática das instituições policiais e judiciais, né? E fazemos, portanto, uma antropologia que não é aplicada, mas é implicada, né? Ela tem implicações concretas, né, na vida da sociedade, na vida, e espero eu que lá no futuro, que eu acho que está muito distante, tenha implicações no direito, né, que vale a pena fazer. Então, acabou. Eu estou, né, passando esse negócio. Aí ele falou dos livros e acabou assim a fala dele há 2 anos. E acho que esse é um dos ensinamentos que todas as gerações que se seguiram a dele estão tentando colocar em prática, né? Ou seja, fazer pesquisas sempre levando muito a sério quem está atuando no campo do direito, seja como profissionais do direito, seja como jurisdicionados, e entendendo o que move essas pessoas a fazerem o que fazem, como fazem, sempre respeitando, né, coisas que às vezes a gente não compreende, com as quais a gente não concorda, no caso, por exemplo, de certas, né, de certos procedimentos policiais ou mesmo judiciais, do Ministério Público, mas entender, fazer pesquisa com, eu acho que essa é a grande lição. Então, eu queria, né, com a imagem dele ali, dizer que nós, Dona Dir, o homenageamos, e queria franquear a palavra, antes de passar para o minicurso, a colegas que o conheceram muito de perto, que queiram falar algo sobre ele, obviamente, de forma muito sucinta, assim, digamos, né, emoções do minuto, sabe? E daí fazemos a transição para o minicurso, porque, como eu disse, o minicurso vai ser oferecido pelo professor Fábio Reis Mota, pelo professor Lobão e pelo seu Chico, que foi um grande interlocutor do professor Kant desde suas primeiras pesquisas. Então, um minicurso também, né, com um colega de geração, professor Lobão, com um dos orientandos que hoje é o diretor, o coordenador do NUFEP, que é um dos núcleos, né, de pesquisa importantes em antropologia do direito do Brasil. E com um interlocutor de pesquisa, eu acho que é muito significativo, porque é pesquisa com, né? E interlocutores têm muito a trazer, sim, sobre os seus saberes para nós que pesquisamos, né? Então, está aqui também, hoje, um dos interlocutores do professor Kant. Para fazer a transição, eu queria saber se alguém gostaria de falar algo
sobre o professor Kant. Obrigada, Sil. E dizer que o minicurso é oferecido a ele, né? Vai recuperar muitas das ideias dele, e talvez o próprio minicurso possa, né, depois também franquear a palavra, imagino, né, mas eu sei que há outros orientandos e orientandas do Kant aqui presentes. Alguém gostaria de aproveitar a transição e falar alguma coisa? Então, acredito que durante o minicurso, claro, você pode vir, mas tem que ser aqui para ser gravado e aparecer na transmissão, por favor. Que bom que você se animou. Você se apresenta e, por favor, a câmera está gravando. Câmera lá, né? Isso. Obrigado, professora. Eu sou Gabriel Guarino, eu fui aluno do professor Kant na graduação em Direito na Federal Fluminense, ali por volta de 2011, e eu iniciava a iniciação científica com a professora Fernanda Duarte, que foi muito amiga dele na Gama Filho, na época do programa de pós-graduação lá, que depois passou para a UF e para outras instituições. E foi muito feliz encontrar essa homenagem aqui, porque eu lembro que o primeiro evento acadêmico que eu participei fora de Niterói foi o Enadir, ainda na iniciação científica, apresentando trabalho no GT aqui. E hoje eu estou fazendo pós-doutorado aqui no Departamento de Antropologia. E fui trabalhar com um caminho de antropologia e aprendizagem a partir de um caminho que foi iniciado na antropologia do direito, assim. E ser aluno do Kant na graduação, eu não fui orientando dele. Era muito divertido, porque era um grupo de pesquisa na aula. Então, assim, os orientandos dele davam aula junto com ele mesmo apresentava as coisas juntos. Então, era uma iniciação para quem estava numa graduação muito ainda fechada, num trabalho de doutrina e de formação profissional, quase que ter um experimento de pesquisa em sala de aula. Foi muito feliz, assim, muito feliz essa homenagem, compartilhar de novo aqui. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Gabriel. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, eu gostaria de convidar, em nome do Nadir, os nossos 3 colegas que vão nos proporcionar, na tarde de hoje, um minicurso. Vou tirar aqui da tela o professor Kant. E, enfim, deixar o convite, né, para que assistam a gravação da fala integral dele, que foi de quase 30 minutos, há 2 anos. E, por favor, então, professor Lobão, seu Chico, Fábio, obrigada por estarem conosco. E as próximas horas aqui serão de vocês. A gente vai ter um intervalo para um coffee break, entre 15 para 5, 5 e 15, mas vocês podem coordenar como acharem melhor. Eu vou ficar lá de público. Tá bom, tá bom. E daqui a pouquinho, então, retomamos. O professor Fábio vai se retirar por 1 minuto e já volta. Mantemos a gravação e a transmissão? Acho que tudo bem ficar. Acho que não há problema, né? E eu aproveito, então, esse breve intervalo e digo que, no meu perfil, sobre as pessoas que se inscreveram no encontro, eu esqueci de dizer que, apesar do sudeste-centrismo do encontro, 21 estados do Brasil estão representados por estudantes e profissionais, sem contar o Distrito Federal. Quer dizer, é significativo, né, apesar dessa centralidade, que pessoas de lugares tão distantes, e aqui é local de residência mesmo, tá? Estejam se deslocando para cá, também provavelmente com poucos recursos, né? Porque a gente sabe que também para pesquisadores se deslocarem, apresentarem trabalho ou participarem de mesas, não há muitos recursos, então é só para reforçar que é um encontro mesmo nacional. Tá bom? Então, de novo, obrigada, Falobão, seu Chico. É um prazer receber vocês. Eu vou retirar aqui o